Meus lindos, e aí, como é que vocês estão? Assiste comigo esse vídeo aí. Olha só, não existe prova cabal, cientificamente comprovada, que o cérebro produz o pensamento. Todo mundo acha, né? O cérebro que produz o pensamento. As teorias materialistas reducionistas acham que a consciência é um produto do cérebro. Mas existe uma leva de neurocientistas que falam que é o contrário. Não existe cérebro sem consciência. Quando você tem os equipamentos ali que vão mensurar as ondas neurais, como o eletroencefalograma, os equipamentos de neuroimagem, eles vão captar os efeitos no cérebro, nunca o que dá ânima para aquilo. Então, há teorias de que o cérebro é um receptáculo. Ele está recebendo frequência, igual um rádio. O rádio, ele não cria música, ele capta ondas e transforma aquilo em som e você escuta a música, certo? Então esse é um grande debate na neurociência. Será que nós produzimos o nosso pensamento ou nós estamos captando um pensamento de algo maior que está sendo transmitido para nós? Então, pessoal, eu tenho um grande problema quando eu tenho que vir aqui explicar coisas absurdas que religiosos, negacionistas, espiritualistas inventam para poder justificar suas crenças e suas religiões e os elementos das suas espiritualidades que eles não conseguem explicar. Mas eu recebo muito vídeo, eu recebo vários videozinhos que o pessoal que gosta, né, do meu canal, que gosta do que eu faço aqui na internet, eles sempre estão me mandando vídeos. Esse vídeo que a gente acabou de ver é mais um que tenta justificar uma coisa. Eu vou explicar para vocês os vários erros, os vários equívocos que esse cara comete nesse vídeo, na intenção de justificar algumas crenças metafísicas, espirituais e sei lá o que dele, que são pessoais dele. A primeira coisa é uma pergunta tão básica e uma coisa tão tranquila de qualquer pessoa que tem segundo grau conseguir responder, que é como e quando é formado o nosso pensamento. Então, ele tentou por várias formas aí explicar no vídeo que o cérebro não produz pensamento, que o cérebro é só um receptor. Até a comparação do rádio, né, cara, é muito hilário. Que o cérebro só recebe o pensamento e faz com que a gente haja de acordo com esse pensamento pré-concebido, que não é concebido no cérebro. Então vamos lá. O nosso pensamento, ele é produzido através de uma combinação complexa de 3 processos: biológico, químico e elétrico, que acontece dentro do nosso cérebro. O pensamento, ele nasce a partir das atividades dos neurônios, que são as células do nosso cérebro. Elas se comunicam entre si e criam o que a gente chama de sinapses, por meio de processos químicos e elétricos. Cada pensamento, memória ou ideia é resultado dessas conexões de neurônios que criam padrões específicos. Vamos dar um exemplo básico aqui de um funcionamento cerebral. Como que funciona a origem dos pensamentos. Mas primeiro a gente tem que voltar um pouco e entender como que o nosso corpo experimenta a vida, né? Experimenta a existência. Nós temos 5 sentidos básicos pelos quais o nosso cérebro capta experiências sensoriais, né? O tato, o cheiro, a visão, a audição, o paladar, tudo isso são receptores que transmitem informações sensoriais da nossa experiência de vida no ambiente e mandam para o nosso cérebro produzir informações através dessas experiências sensoriais. Quando você vê uma pizza, você não precisa chegar perto dessa pizza para o seu cérebro te lembrar do cheiro dessa pizza. Por quê? Porque em outro momento você já teve essa experiência olfativa de cheirar uma pizza de calabresa, vamos dar um exemplo. Então ele te retorna com aquela sensação olfativa daquela experiência anterior que você teve. É óbvio que se você chegar perto dessa pizza e sentir o cheiro dessa pizza, você vai ter uma nova sensação, uma nova experiência olfativa, uma nova experiência sensorial. Um outro exemplo disso é, se eu tô vendo um ferro elétrico ligado e eu tô percebendo que uma pessoa tá passando a roupa, eu não preciso chegar lá e tocar no ferro para poder saber que tá quente e eu vou queimar minha mão. O meu cérebro, por uma outra experiência ou por outras conexões de entender o funcionamento daquele equipamento, sabe que sem eu encostar, ele já percebe e já me dá o alerta, aquela superfície está quente. Então eu não preciso chegar lá e tocar no ferro para saber que está quente e queimar minha mão, porque uma outra experiência anterior já me deu essa captação sensorial que já está catalogada na minha mente. Vocês estão entendendo que os nossos pensamentos, eles não são feitos do nada, eles não nascem do nada. Eles nascem dentro do nosso cérebro por experiências que a gente teve, por uma biblioteca de experimentações, né? Uma biblioteca de sensações que a gente vai experimentando desde que a gente nasce até a gente morrer
e o nosso cérebro vai catalogando essas experiências para poder já indicar para a gente possíveis experiências semelhantes àquela. Esses pensamentos, eles são gerados por experiências sensoriais e outras por imaginação. O nosso cérebro ele consegue criar possíveis imaginações, possíveis pensamentos, que são hipóteses criadas porque o nosso cérebro, porque a nossa condição humana, ela é capaz de imaginar situações pelas quais a gente nunca passou. Um exemplo claro disso, que quando a gente está dormindo, a gente sonha com coisas que nunca aconteceram. E a gente pode também sonhar com coisas que já aconteceram. Vocês já perceberam que às vezes num sonho, a gente fica... Quando a gente corre num sonho, a gente acorda cansado? Quando a gente abraça alguém, a gente sente o abraço, a gente sente tocar na pessoa? Porque o nosso cérebro, ele simplesmente produz sensações. E gente, pasmem, mas tudo que a gente sente, tudo que a gente experimenta na vida é simplesmente resultado de conexões químicas e elétricas. Só isso e mais nada. Então, só para vocês entenderem o quão ínfima é a nossa experiência sensorial do ambiente em que a gente vive, eu vou te dar 2 exemplos. A nossa visão funciona captando o reflexo da luz na superfície dos objetos. Por isso que quando a gente vê cores diferentes, é porque a superfície desse objeto, ela reflete apenas aquela cor, por isso que a gente vê essa cor. Se uma luz incide num objeto que está com a superfície, que nós estamos enxergando com a superfície vermelha, quer dizer que ele está recebendo a luz e só está refletindo para o nosso olho a cor vermelha. Se eu vejo um objeto verde, é a mesma coisa. E o nosso olho humano, ele só capta luzes numa frequência determinada entre um mínimo e máximo. Só que fora essas frequências que o nosso olho capta, existem outras frequências de ondas de luz que estão incidindo sobre nós, sobre o nosso olho, só que a gente não está vendo, porque o nosso receptor não consegue captar fora dessa frequência. E a mesma coisa funciona para o nosso ouvido. O nosso ouvido, ele só capta ondas sonoras de um mínimo de hertz até um máximo de hertz. Outras ondas sonoras que estão incidindo no nosso ouvido, só que o nosso receptor não consegue interpretá-la. Um exemplo claro disso são os apitos para cachorro. A pessoa sopra, só que a gente não ouve nada. Só que os cachorros ficam desnorteados. Por quê? Porque o ouvido deles captam um leque de frequência maior. Esse apito, ele tá dentro da frequência que o cachorro ouve, mas fora da frequência que a gente ouve. Por isso incomoda apenas os cachorros. Então é isso, moçada. Eu espero que esse vídeo tenha sido bem esclarecedor para vocês entenderem que é muito simples, né? A formação do pensamento, a formação das ideias e memórias dentro do nosso cérebro. Nada vem de fora, nada vem de um cosmos, nada vem disso aí não. Beleza? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado.